Será que Vladimir Putin realmente transformou seus soldados em armas biológicas vivas para humilhar as defesas ucranianas? Imagine o pânico nos campos de batalha, o cheiro de morte pairando no ar enquanto tiras vermelhas marcam homens condenados a lutar mesmo com vírus devastadores como HIV e hepatite correndo em suas veias. Essa é a verdade chocante que emerge das trincheiras de Pokrovsk, onde a colisão entre desespero russo e resistência ucraniana redefine uma guerra que devora a alma de uma nação. Vamos desvendar essa humilhação total, onde o império que jurava invencibilidade desmorona sob o peso de suas próprias falhas. Continuando da revelação inicial sobre os soldados russos marcados por doenças perigando a vida, enviados a Pokrovsk como pressão moral sobre os defensores ucranianos, perceba a ironia cruel. Dmytro Shmylo, diretor executivo do Centro de Segurança e Cooperação Ucraniana, confirmou que essas unidades infectadas participam do ponto mais quente da luta nessa cidade-chave, o que revela Moscou obrigada à medida extrema para manter o ritmo operacional, mostrando que seu exército, literalmente, opera no vazio. Você consegue sentir o cheiro metálico de sangue seco nas ruas poeirentas, com o som de artilharia rugindo como trovões distantes, questionando como um gigante como a Rússia chegou a esse ponto de desespero absoluto. E se a batalha por Pokrovsk fosse apenas o começo de reviravoltas que põem o Kremlin de joelhos, com traições internas emergindo como fantasmas inesperados? Na sequência, onde Pokrovsk se tornou o símbolo do verão de fracassos russos. Com forças moscovitas falhando em capturar a cidade por outro ano, sendo repelidas quilômetros para fora, bombardeadas incessantemente por canhões ucranianos nesse hub logístico vital do leste de Donbas, a situação se desdobra em caos maior. Cerca de 16 mil soldados russos morreram ou feriram só na área desde fins de agosto, apesar de massivos ataques que renderam ganhos insignificantes, sem ameaçar o colapso das defesas ucranianas. Imagine as vibrações do solo sob pés pisando lama, o gosto salgado de suor misturado à poeira, enquanto perguntamos retoricamente, o invasor tão confiante no início agora tropeça em sua própria arrogância? Prepare-se para a reviravolta que muda tudo, com a Ucrânia mostrando garras afiadas prontas para devolver os golpes. Prosseguindo da carnificina em torno de Pokrovsk, onde perdas russas chegam a 16 mil, ouvimos os ecos das batalhas, mesmo com penetrações limitadas, como unidades pequenas de infantaria com 200 homens infiltrando posições ucranianas na cidade. As forças de Kiev resistiram firmes, infligindo danos pesados aos invasores. Mas o clímax viria inesperadamente, com relatórios de aldeias reconquistadas pipocando nas mídias em agosto, culminando em outubro com a Brigada Mecanizada 141ª lançando assaltos vitoriosos na região, recuperando cerca de 2 dúzias de vilarejos. Sinta a rapidez dos passos em terra liberada, o frescor do ar limpo após meses de ocupação. Você acha possível que essa contraofensiva seja o ponto de virada humilhante para o Kremlin? Aguarde a exposição de raízes profundas, onde segredos internos russos explodem à tona, revelando fraquezas escondidas por décadas. Na esteira das reconquistas ucranianas, com aldeias sendo arrancadas do controle russo e a Brigada 141ª brilhando em outubro, embora ganhos territoriais pareçam modestos, a mensagem é clara. Kiev não abandona essa cidade vital e guarda surpresa para punir ofensivas temerárias russas. Mas o foco em Pokrovsk, onde cerca de 40% da luta ocorre, dissipa ilusões. A verdadeira causa dos fracassos russos está distante da Ucrânia, enraizada em doutrinas militares inadequadas para a guerra moderna e entrelaços geopolíticos econômicos falhos. O cheiro de fumaça de falhas antigas impregna o ar. Como é possível que uma nação outrora dominante caia em tais armadilhas autoimpostas? A reviravolta virá com revelações chocantes sobre planos desastrosos, onde a audácia se transforma em derrota amarga. Continuando das raízes distantes dos problemas russos, onde doutrina inadequada e vínculos geopolíticos falham, mergulhamos no cerne. A invasão de Putin não foi planejada pelo comando militar, mas pelo FSB, Serviço de Segurança Russo, prevendo o controle da Ucrânia em 10 dias. Parras de vitória foram exibidas antes da cooperação militar especial liderada por serviços de segurança, projetando confiança global, mas escondendo falta de peças sobressalentes e mapas capturados sem intenções reais de confronto, apenas marchas sem risco. Sinta a vibração falsa de fogos de artifício, o odor de charuto de celebridades precipitadas.
Será que a crença russa em boas-vindas calorosas, baseada em corrupções passadas, foi a maior humilhação autoimposta? Prepare-se para o desastre concreto, onde aeroportos viram tumbas, derrubando ilusões de poder. Da crença ilusória do FSB em calorosas boas-vindas ucranianas, impulsionada por história passada de corrupção, e ignorando ressentimentos de anexações como Crimeia, passamos a limitações de conflitos antigos. Última Guerra Grande Russa remonta aos anos 80, sob liderança soviética com indústria apoiadora. Sucesso georgiano de 2008, com baixas necessidades, desmontou esforços de mobilização, levando a estratégias baseadas em desejos, evidentes nos primeiros meses de invasão. O cheiro de gasolina velha e metal enferrujado marca esses equívocos. Como um gigante esquece lições do passado recente. A reviravolta emerge no aeroporto de Hostomel, onde planos audaciosos se transformam em pesadelo caótico. Na sequência, onde estratégias russas falharam por negligenciar passado recente, o aeroporto de Hostomel se tornou prova viva, operação para prender aeroporto, airdropar reforços em Kiev e marchar na capital antes de reação ucraniana. Envios de 200 a 300 operadores especiais em 34 helicópteros de Belarus falhou contra 200 conscritos na Brigada Rápida 4ª Ucraniana, armados com armas leves, mísseis antiaéreos soviéticos e armas antitanque. Eles derrubaram 4 helicópteros K-52 e um MiG-28, abalando assalto e elevando moral ucraniana. O tapete de aterrissagem cheio de veículos e destroços tornava-o inútil. Escutes unido de rotores caindo, o impacto de corpos no chão. Quem imaginaria que resistência pequena botasse um império para correr? E o abandono súbito expõe fragilidade estrutural, mas aguarde questões maiores, onde gerações de erros levam à humilhação total. Persistindo no desastre de Hostomel, onde planos russos murcharam diante de resistência ucraniana, revelamos lesões profundas. Exército russo sofre de problemas geracionais da era soviética, resistência a adaptações em doutrinas para a guerra moderna. Ao contrário de forças OTAN que institucionalizam lições, russos dependem cenários predeterminados de guerra tradicional, mobilização massiva previsível sobre manobras. Cheiro de óleo e pólvora velha paira nessa rigidez. Como uma potência evita inovação fatal? A reviravolta é clara com hierarquia vertical inflexível, onde oficiais baixos não decidem taticamente, levando a falhas irrecuperáveis na Ucrânia. Da inflexibilidade hierárquica russa, impedindo decisões táticas baixas, o que leva a falhas inevitáveis em guerra ofensiva na Ucrânia sem superioridade aérea inicial, enquanto a Ucrânia treina com a OTAN desde 2014, adepta de operações adaptativas pequenas, capaz de improvisar e explorar previsibilidade russa. Sentir a aspereza de casacos de inverno endurecidos pelo tempo. Você vê beleza na humilhação do oponente aquecente? Mas o câncer verdadeiro vem de cima, onde Putin desgasta informação acurada por 2 décadas. Finalmente, onde a Ucrânia improvisa contra a rigidez russa, surge problema insidioso. Putin aniquila vozes dissidentes por 20 anos, acreditando falsa unidade histórica ucraniana russa, proclamada em ensaio de julho de 2021 prenunciando invasão. Mas mais danoso, a ausência de conselhos acurados molda a guerra em desastre. Gosto amargo de engano nutre essa queda. Como um líder escava a sepultura própria. Aqui, a reviravolta última, guerra não devora apenas fronteiras, mas carne e alma russa, provando que impérios caem por dentro, deixando pergunta, quem será o próximo a pagar preço da arrogância? Quando Dmytro Shmylo, diretor executivo do Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia, revelou que unidades russas compostas por soldados portadores de doenças potencialmente fatais estavam sendo enviadas para o fronte em Pokrovsk, uma onda de choque percorreu o campo de batalha. Essa estratégia desesperada de Moscou, que consistia em forçar esses soldados a usarem braçadeiras que os identificavam como portadores de males mortais, visava criar uma pressão moral e psicológica sobre os defensores ucranianos. Com isso, o exército russo parece estar, de fato, esgotado, tanto em recursos quanto em criatividade militar. Nos arredores de Pokrovsk, a situação era alarmante. Desde o final de agosto, cerca de 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos. Apesar de empregar grandes forças na cidade,
os avanços russos são mais simbólicos do que representativos de um colapso iminente das defesas ucranianas. Mesmo com pequenas incursões de grupos de infantaria que tentaram romper as linhas defensivas, as tropas ucranianas se mostraram resilientes, causando perdas significativas ao inimigo. Enquanto isso, as forças ucranianas, longe de se limitarem à defesa, começaram a recuperar vilarejos que estavam sob controle russo, com a 141ª Brigada Mecanizada liderando ofensivas eficazes. No total, estima-se que a Ucrânia tenha reavido o controle de cerca de 20 vilarejos. Ainda que os ganhos territoriais não sejam vastos, o simbolismo é poderoso. A Ucrânia mostrou que não abandonaria Pokrovsk e ainda possuía um arsenal de estratégias para retaliar as ofensivas imprudentes de Moscou. Este cenário de batalha em Pokrovsk não é apenas uma parte da guerra, mas reflete um problema maior na estratégia militar russa, oriundo de uma doutrina que se revelou inadequada para o combate moderno. A verdade é que a percepção russa sobre a guerra está falha. A invasão, longe de ser um plano militar meticulosamente elaborado, foi uma operação impulsiva orquestrada pelos serviços de segurança da FSB, que previam uma vitória relâmpago em apenas 10 dias. Essa crença infundada nas alegações da FSB e o desprezo pela determinação ucraniana levaram à crise atual enfrentada pelo exército russo. Como a história chegou a esse ponto? Os desdobramentos em Pokrovsk ainda vão revelar reviravoltas chocantes, à medida que a guerra continua a se desdobrar. A experiência acumulada da Ucrânia em operações menores desde 2014 a colocou em vantagem sobre um adversário que falhou em se adaptar às novas realidades do combate. O que mais está reservado para o campo de batalha? O que acontece quando um exército, preso em sua própria rigidez, encontra uma resistência que não esperava? A situação econômica pressiona severamente a máquina de guerra russa, gerando tensão invisível mais palpável entre aliados distantes. Imagine o cheiro de óleo queimado nas fábricas estagnadas, o som dos gregos de metal enferrujados e a dor dos trabalhadores fatigados sem peças para reparar tanques abandonados. O problema central começa com como a Rússia concebe a guerra em si. A invasão de Putin não foi realmente orquestrada pelo comando militar russo, mas pelo FSB, os serviços de segurança implacáveis. Putin previu dominar a Ucrânia em apenas 10 dias intensos, um sonho arrogante que evaporou como névoa matinal. Em vez de uma invasão clássica liderada por toda a força militar que Moscou poderia reunir, ele concebeu uma operação militar especial, guiada pelos agentes secretos do FSB. Resultado? Paradas estradas lotadas de desfiles, com bandeiras tremulando ao vento frio, para celebrar vitórias antecipadas antes mesmo da operação iniciar. Tudo para exibir ao mundo a confiança blindada da Rússia em seu exército e alcance geopolítico. Mas, chocantemente, o que ficou preso nas fronteiras foram peças sobressalentes para combates prolongados, deixando armamentos parados como cadáveres em um campo de batalha deserto. Mapas capturados de comandantes russos de nível médio revelam um fracasso ainda mais sinistro, nenhuma decisão de ataque real. Em seu lugar, uma ordem vaga para avançar sem enfrentar ameaça, como um teatro de sombras onde a estratégia vira piada cruel. Você consegue acreditar nessa humilhação total? Putin se preparou para um passeio triunfal, mas o universo conspirou contra ele. As razões por trás desse desastre são duplas, como um tapa duplo no rosto gelado da realidade. Primeiro, o FSB errou dramaticamente ao presumir que a história ucraniana de corrupção e dissidência infantaria até o governo de Zelensky. Com a Ucrânia balançando entre alianças russas e ocidentais, oficiais da inteligência compilaram relatórios otimistas, imaginando multidões saudando soldados russos com sorrisos e aplausos calorosos. Era como repetir a anexação da Crimeia uma década atrás, sem notar o ódio fervente acumulado desde então, o silêncio pesado das ruas e o medo palpável das prisões noturnas. Segundo, a última guerra em grande escala da Rússia ecoou nos anos 1980, quando o Império Soviético ainda dominava, com fábricas rugindo como feras mecânicas e suprimentos fluindo como sangue pulsante. Após a dissolução da União, vitórias na Geórgia em 2008, em conflitos arrastados com poucos homens, levaram ao desmonte total de mobilização nacional e cadeias de suprimentos fartos. O IFRI aponta que isso forjou uma estratégia russa baseando-se em ilusões, evidente hoje ao revisitar os meses iniciais caóticos da guerra.
Quando a dura realidade bateu como uma parede de concreto, a Rússia não tinha saídas alternativas, nenhum plano reserva sobrando. O exemplo mais gritante explodiu no aeroporto de Hostomel, a poucos quilômetros de Kiev. Imagine o rugido ensurdecedor de helicópteros K-50E2 cortando o ar gélido, o pânico dos defensores ucranianos apertando gatilhos contra o céu noturno. A operação deveria prender o aeroporto, pousar reforços e marchem para a capital antes que a resistência reagisse. Mas virou pesadelo. 2 a 300 forças especiais russas em 34 helicópteros saltaram de Belarus, enfrentando apenas 200 conscritos ucranianos da 4ª Brigada de Reação Rápida, armados com fuzis leves, mísseis antiaéreos soviéticos antigos e armas antitanque. Defensores ucranianos derrubaram 4 K-50E2 e um M28, o estrondo das explosões ecoando como trovões de revolta. Pilotos russos abortaram, o moral despedaçado como vidro estilhaçado. Aviões de transporte 29.080 carregados com 1.000 tropas partiram de Pskov, mas nenhum chegou, redirecionadas de volta ou sufocadas na indecisão. Esse fracasso tático expôs falhas profundas na visão russa de guerra, raízes soviéticas antigas, resistência a mudanças externas, doutrinas rígidas reciclando modelos obsoletos, massas previsíveis ao invés de manobras ágeis. O corpo de suboficiais russo está atrofiado, ligeiras entre comandos superiores e tropa, impedindo execuções eficazes. Assumiam vantagens territoriais defensivas contra a OTAN, mesclando infantaria motorizada e apoio aéreo para negair superioridade e desgastar invasores. Mas em uma guerra ofensiva, sem domínio aéreo conquistado, por falta de treino e estrutura, bombas de planeio proliferadas só em 2024. Enquanto isso, ucranianos treinam como passaram décadas em operações adaptáveis e pequenas desde 2014, improvisando como artistas de guerra diante da rigidez russa. O verdadeiro veneno? Putin aniquilou qualquer voz dissidente por 20 anos, acreditando piamente que a Ucrânia não existe sem a Rússia. Como proclamou em seu ensaio sobre unidade histórica. Agora, com desinformação reinando, a queda militar russa se acelera como uma avalanche invisível. Será que a arrogância de Putin levará à queda final, ou a Ucrânia irá virar a maré definitiva contra esse colosso cambaleante? Imagine o desespero em seus olhos, um império outrora incomparável agora reduzido a decisões insanas, jogando soldados infectados na batalha como se fossem descartáveis. Pode a Rússia, outrora temida, estar realmente à beira do colapso, humilhada por suas próprias ilusões? Neste vídeo, revelamos a verdade chocante por trás da guerra na Ucrânia, onde um viciado na guerra tropeça em suas próprias armadilhas. Respire fundo o cheiro de pólvora queimada e o eco de explosões distantes. A declaração do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, diante de jornalistas em Londres na semana passada, representou um terremoto no modo como o Ocidente vê a máquina de guerra russa. Segundo ele, a Rússia de Vladimir Putin está ficando sem dinheiro, tropas e ideias. Isso não era apenas geopolítica ou otimismo, era uma avaliação concisa do declínio lento, mas firme, do poder militar e geopolítico da Rússia. No início da guerra, a Rússia tinha mão de obra, recursos e capacidade industrial para avançar sobre a Ucrânia. Embora as estratégias iniciais tenham falhado, a Rússia era vista como vencedora de fato da guerra de atrito em que o conflito se transformou em 2023. Mas agora, a OTAN não tem tanta certeza, com relatórios de campo mostrando medidas desesperadas russas, indicando que a guerra na Ucrânia está devorando a Rússia por dentro. A evidência que vem dos ventos de batalha que a Ucrânia conseguiu soprar nos últimos meses. Notavelmente, as forças russas falharam em tomar a cidade de Pokrovsk por mais um ano, sendo repelidas várias milhas dos limites da cidade, onde poderiam ser bombardeadas por artilharia. Esse hub logístico-chave no Donbas Oriental, que Moscou passou meses tentando capturar em um assalto sangrento, se tornou o símbolo do verão de fracassos russos. No meio de setembro de 2025, o Telegraph relatou que unidades russas compostas por soldados infectados com HIV, hepatite e outras doenças foram avistadas perto de Pokrovsk. Detente um pouco a respiração. Deixe o suor da febre e o tropeço incômodo dos doentes nos campos emaranhados ecoarem em sua mente. O que Putin faria em seguida para salvar sua pele? Você realmente acha que roubar a vida de seus próprios homens é o fim?
No resumo anterior, vimos como a declaração de Ruth expôs o declínio russo, com fracassos em Pokrovsk reduzindo o império a trupes doentes, jogando-os como cartas rasas em uma mão perdida. Mas o que acontece quando a defesa ucraniana transforma essa insanidade em humilhação total? Em meados de setembro de 2025, o Telegraph revelou que o exército de Putin formou unidades com soldados infectados por doenças potencialmente letais, mandando-os ao combate. Esses soldados usam braçadeiras identificando-os como portadores de ameaças à vida, uma tentativa desesperada de criar pressão moral e psicológica sobre os defensores ucranianos. Dmytro Shmylo, diretor executivo do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, confirmou que essas unidades participam no ponto mais quente, Pokrovsk. Se Moscou se sente compelido a isso para manter o ritmo operacional, então o exército está literalmente e figurativamente vazio. A situação em Pokrovsk conta a história mais ampla do avanço russo no verão. Cerca de 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos apenas na área da cidade desde o final de agosto. Apesar de jogar forças maciças na cidade, os russos fazem ganhos significativos, mas provavelmente não o suficiente para causar o colapso imediato da defesa ucraniana na região. Mesmo quando forças russas alcançaram penetrações limitadas, com várias pequenas unidades de infantaria totalizando cerca de 200 soldados evitando linhas defensivas e estabelecendo posições dentro de Pokrovsk, as forças ucranianas seguraram as linhas e infligiram perdas significativas aos russos. Enquanto isso, a Ucrânia mostrou que não estava apenas defendendo, com relatórios de aldeias recuperadas do controle russo em agosto e em outubro, contra-atacando totalmente com a 141ª Brigada Mecanizada realizando assaltos bem-sucedidos na região. No total, estima-se que a Ucrânia retomou o controle de cerca de 2 dezenas de aldeias. Embora os ganhos territoriais não sejam grandiosos, o princípio importa. A Ucrânia prova que não abandonará essa cidade vital e ainda tem truques na manga para punir avanços russos imprudentes. Mas enquanto Pokrovsk representa grande parte das dores russas atuais, com relatórios sugerindo que cerca de 40% de toda a luta acontece lá, a fonte real está longe da Ucrânia em si. Pode-se argumentar que os fracassos russos surgiram inevitavelmente de uma doutrina militar inadequada para a guerra moderna, entrelaçada com laços geopolíticos e econômicos. O problema começa com como a Rússia pensa sobre a guerra. A invasão de Putin não foi planejada pelo comando militar russo, mas pelo FSB. Os serviços de segurança russos. Putin esperava controlar a Ucrânia em 10 dias. Em vez de uma invasão convencional liderada por toda a força militar que a Rússia poderia reunir, Putin planejou o que chamou de Operação Militar Especial, liderada pelos serviços de segurança russos. Como resultado, Moscou mostrou desfiles lotados para celebrações de vitória praticamente antes da operação começar. Tudo para mostrar ao mundo quão confiante a Rússia era em seu poder militar e alcance geopolítico. Mas o que não saiu do país foram peças sobressalentes para operações de combate prolongadas. Ainda mais condenatório, mapas capturados de comandantes russos de médio escalão não continham decisão de ataque. Em vez disso, havia uma decisão suspeita de marchar na ausência de ameaça de encontrar o inimigo. A razão era dupla. Primeiro, o FSB assumiu falsamente que a história de corrupção ucraniana e dissidência ao governo persistiria no mandato de Zelensky. Com a Ucrânia alternando entre alinhar-se com a Rússia ou o Ocidente, alguns oficiais do FSB compilou um relatório onde grande parte da Ucrânia simplesmente recepcionaria oficiais e militares russos de braços abertos. Nesse sentido, a Rússia poderia usar a mesma estratégia da anexação da Crimeia há mais de uma década. Mas, como sabemos agora, a Rússia falhou em perceber o nível de ressentimento da anexação e do conflito frio subsequente. Segundo, o conflito em grande escala da Rússia foi travado nos anos 1980, quando o país era praticamente líder do Segundo Mundo e ainda tinha o regime soviético para apoiar sua indústria e prontidão militar. Após a dissolução da União. O sucesso russo na Geórgia em 2008, em um conflito prolongado com requisitos mínimos de tropa, levou ao desmantelamento total dos esforços de mobilização e canais de suprimento em todo o país. A IFRI sugere que isso levou a estratégia russa a depender de pensamento estratégico otimista, óbvio em retrospectiva ao olhar os primeiros meses da guerra. Portanto, quando a realidade bateu,
a Rússia não tinha planos contingenciais. O exemplo mais claro veio no aeroporto de Hostomel, apenas alguns quilômetros fora de Kiev propriamente. Essa operação deveria ser a única grande scale da Rússia na Ucrânia. O plano era prender o aeroporto, a elite reforços diretamente para a região da capital ucraniana e marchar sobre Kiev antes que a Ucrânia pudesse reagir. Em vez disso, rapidamente transformou-se em desastre. A Rússia enviou uma força de vanguarda de entre 200 e 300 pessoal de operações especiais a bordo de 34 helicópteros da Belarus. Do lado ucraniano, cerca de 200 conscritos da 4ª Brigada de Reação Rápida da Ucrânia estavam baseados no campo de aviação e haviam estabelecido posições defensivas armadas com armas pequenas, mísseis antiaéreos de era soviética e armas antitanque. Defensores ucranianos conseguiram abater 4 helicópteros Ka-52 e um Enlai-28, interrompendo significativamente o assalto russo e dando-lhes um impulsionamento moral muito necessário para ver as coisas através. Na narrativa passada, exploramos os planejamentos falhos da invasão inicial, culminando no desastre no aeroporto de Hostomel, onde helicópteros caíram sob o fogo ucraniano e planos frágeis se desintegraram. Agora, imagine o peso esmagador da tradição obsoleta, onde inovações são sufocadas e a mudança é inimiga, uma reviravolta que deixa o gigante russo tropeçando em sua própria sombra. Quanto tempo Putin pode esconder essas falhas antes que elas explodam em seu rosto, expondo seu império como uma casa de cartas? Sinto o odor rançoso de óleo de motor velho e o som estrondoso de máquinas enferrujadas, enquanto o passado soviético agarra o presente. E ainda tinha o regime soviético para apoiar sua indústria e prontidão militar. Após a dissolução da União, o sucesso russo na Geórgia em 2008, em um conflito prolongado com requisitos mínimos de tropa, levou ao desmantelamento total dos esforços de mobilização e canais de suprimento em todo o país. O IFRI sugere que isso levou a estratégia russa a depender de pensamento estratégico desejoso, óbvio em retrospectiva ao olhar os primeiros meses da guerra. Então, quando a realidade bateu, a Rússia não tinha planos contingenciais. O exemplo mais claro veio no aeroporto de Hostomel, apenas alguns quilômetros fora de Kiev propriamente. Essa operação deveria ser a única grande scale da Rússia na Ucrânia. O plano era prender o aeroporto, a elite reforços diretamente para a região da capital ucraniana e marchar sobre Kiev antes que a Ucrânia pudesse reagir. Em vez disso, rapidamente transformou-se em desastre. A Rússia enviou uma força de vanguarda de entre 200 e 300 pessoal de operações especiais a bordo de 34 helicópteros da Belarus. Do lado ucraniano, cerca de 200 conscritos da 4ª Brigada de Reação Rápida da Ucrânia estavam baseados no campo de aviação e haviam estabelecido posições defensivas armadas com armas pequenas, mísseis antiaéreos de era soviética e armas antitanque. Defensores ucranianos conseguiram abater 4 helicópteros Ka-52 e um Enlai-28, interrompendo significativamente o assalto russo e dando-lhes um impulsionamento moral muito necessário para ver as coisas através. Mesmo mais importante, a Ucrânia tinha uma pista sobre a estratégia, preenchendo a pista de aterrissagem com veículos e aeronaves abatidas, tornando-a inútil para aterrissar reforços. Então, ao primeiro sinal de resistência real, a Rússia abandonou todos os planos futuros. Aviões transportadores Il-76 carregados com cerca de 1.000 tropas foram avistados movendo-se de Pskov, mas nenhum dos reforços apareceria no aeroporto, provavelmente sendo redirecionados de volta à Rússia ou Belarus. Sua falha tática revelou problemas estruturais profundos em como a Rússia pensava sobre guerra. O exército russo sofre de um problema geracional causado por suas raízes soviéticas, combinado com uma profunda resistência a paradigmas externos e adaptar a doutrina a tempos modernos e capacidades de equipamento. Ao contrário das forças da OTAN, que institucionalizam lições de campo de batalha, a Rússia recorre a cenários predeterminados em guerra tradicional, reciclando modelos passados e confiando em mobilização em massa previsível sobre manobra. Há um subdesenvolvimento crônico do corpo de oficiais não comissionados russo, criando elos fracos entre os oficiais superiores. Criando táticas e as tropas na frente, impedindo-as de executá-los. Além disso, os padrões russos para a guerra assumiam uma vantagem de terreno em uma guerra defensiva contra a OTAN,
onde usaria uma combinação de infantaria mecanizada e apoio aéreo para negar superioridade aérea e atritar o inimigo em seus próprios termos. A estrutura de comando de cima para baixo rígida da Rússia também deixou oficiais de nível inferior incapazes de tomar decisões táticas autônomas. Isso torna operações russas inflexíveis por padrão, o que significa que uma vez que as coisas começam a dar errado, táticas russas não têm como compensar certas mudanças. Então, quando a Rússia montou uma guerra ofensiva na Ucrânia, fez isso sem conseguir garantir superioridade aérea, já que não tinha estrutura militar e de treinamento para fazê-lo em primeiro lugar. As defesas em camadas fornecidas pela Ucrânia significaram que a maior parte da força aérea russa acabaria subutilizada até o desenvolvimento e proliferação de bombas planadoras em 2024. Enquanto isso, a Ucrânia havia treinado com forças da OTAN desde 2014, ganhando anos de experiência em operações adaptativas em pequena escala. Quando unidades russas encontraram resistência inesperada ou condições de campo de batalha mudantes, simplesmente não puderam se adaptar. Forças ucranianas, em contraste, poderiam improvisar, inovar e explorar a previsibilidade russa. Mas há outro problema mais sinistro em jogo. Putin passou 20 anos sistematicamente destruindo qualquer possibilidade de receber informações precisas ou opções dissidentes. Imagine a sensação gelada do isolamento. Como um líder cego em uma fortaleza de mentiras. Você acha que é apenas paranoia, ou Putin está cavando sua própria cova? O fato chocante, em seu ensaio famoso sobre a unidade histórica de ucranianos e russos em julho de 2021, ele praticamente anunciou a invasão, acreditando profundamente que a Ucrânia não era legítima ou independente sem a Rússia. Mas mais criticamente, por 20 anos, Putin fez o seu melhor para sufocar vozes. Essas raízes profundas explicam por que agora as reviravoltas vêm de todos os ângulos inesperados, um líder outrora invencível agora preso. Resumo do contexto: a estrutura de poder de Putin se mantém sob forte controle, com oligárquicos e comandantes militares temendo represálias caso se oponham a ele. No entanto, a prolongação da guerra e as sanções econômicas podem fazer com que esses mesmos indivíduos comecem a questionar sua lealdade ao regime. Ao perceberem que seus interesses pessoais não estão sendo atendidos, existe a possibilidade de uma mudança na liderança russa, que poderia levar o país em uma nova direção e abrir espaço para uma nova imagem perante o Ocidente. Texto reescrito. Com a situação econômica da Rússia se deteriorando, o que parecia uma fortaleza começa a apresentar fissuras. O regime de Putin, que tem sufocado a dissentimento, pode descobrir que essa falta de oposição agora impede a adaptação vital para a sobrevivência. Será que os próprios apoiadores de Putin começarão a duvidar de sua capacidade de governar, percebendo que suas ambições pessoais não se alinham mais com os interesses do país? Essa inquietação pode eventualmente resultar em uma mudança de liderança, potencialmente colocando alguém no poder que ofereça nova esperança ao povo russo e ao Ocidente. O impacto do prolongamento do conflito é profundo. Com uma estimativa de que o gasto militar de 2025 deve ultrapassar 8% do PIB e representar 40% das despesas federais, estamos diante de números que não víamos desde os tempos da Guerra Fria Soviética. Isso contrasta fortemente com os 22% do orçamento que eram destinados às Forças Armadas em tempos de paz. Essa expansão militar é uma resposta direta às exigências impostas pelo conflito e às reformas e aumentos de impostos que visam sustentar a economia em tempos de necessidade. No entanto, essas medidas de curto prazismo já começam a evidenciar suas fragilidades. Outro sinal preocupante é a estagnação da indústria de petróleo e gás, que, anteriormente, representava até 50% da receita russa. A dependência excessiva desse setor fez com que a Rússia ficasse vulnerável, especialmente com os preços do petróleo caindo sob o comando de compradores como China e Índia. A utilização de uma frota clandestina para exportar petróleo já levanta questões, uma vez que essas transações atraem o olhar crítico dos países ocidentais, particularmente os da União Europeia. Diante desse cenário, será que aquilo que parecia inabalável está à beira do colapso? Como a economia da Rússia se encolhe sob o peso do conflito, novos líderes podem emergir, se aproveitando da insatisfação crescente da busca por uma estratégia que possa finalmente abrir portas para um futuro diferente. A cada dia, a pressão dentro do país aumenta, e a história da Rússia pode estar prestes a mudar drasticamente.
Você pode imaginar Putin, o homem que sonhava conquistar a Ucrânia em dias, agora forçado a cortar bilhões do orçamento militar? Um corte de cerca de 6,3 bilhões de dólares no orçamento de 2026 em comparação a 2025. Isso não considera o impacto da inflação, que pode piorar tudo. Sinta o cheiro de derrota no ar gelado de Moscou, onde generais sussurram sobre recursos escassos, enquanto o eco de sirenes distantes ecoa como um aviso. Mas enquanto a máquina de guerra russa rende para, a Europa surge como a espinha dorsal da resistência ucraniana, ameaçando remodelar para sempre o mapa geopolítico. Não é só apoio, é uma revolução que humilha o Kremlin. Lembre-se daquele flashback amargo, em fevereiro de 2022, o rugido ensurdecedor de tanques russos avançando pela fronteira, o popoirento subindo como uma névoa sufocante, e o pânico tátil dos civis apertando as mãos frias em abrigos improvisados. Aquela ilusão de vitória rápida se dissolveu em caos, e agora, 3 anos depois, a coalizão disposta, proposta pela França e pelo Reino Unido em fevereiro de 2025, marca o primeiro grande giro na política de segurança europeia. Ela reúne 33 países, com os Estados Unidos ausentes como um gigante relutante, especialmente após o segundo mandato de Trump começar no início de 2025, quando o desengajamento americano com o conflito Rússia-Ucrânia se acentuou. Por que a Europa está assumindo o leme agora? Em julho, a coalizão reafirmou seu compromisso de fornecer pelo menos 40 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia em 2025, igualando a promessa da OTAN em 2024. A prioridade? Fortalecer as defesas aéreas ucranianas. Com líderes concordando em mais suporte para deter os massivos ataques de drones russos e aumentar o financiamento na produção de interceptores de drones. Imagine o zumbido ameaçador daqueles drones no céu noturno, interrompido por fogos de artifício de defesas que salvam vidas, um som que ecoa esperança em meio ao terror. Mas a coalizão vai além de ser um mero mecanismo de financiamento. Na reunião de outubro, os membros acordaram intensificar sanções contra a Rússia, forçando-a a pagar reparações e até elevar a pressão militar diretamente sobre Moscou, garantindo a segurança da Ucrânia após o fim da guerra. Isso não é retórica vazia, é um soco no estômago do regime russo. E o mais chocante? A Europa está rompendo sua dependência histórica da energia russa. Por décadas, o gás e o petróleo de Moscou deram ao Kremlin uma alavanca sobre as políticas europeias. Alguns países gastaram mais importando óleo russo durante a guerra do que enviaram em doações à Ucrânia. Agora, essa alavanca evapora com cada nova sanção, o cordão vital econômico do Ocidente está sendo estrangulado lentamente, enquanto o apoio à Ucrânia explode. Países europeus individuais também estão fazendo contribuições substanciais, cada um com sua própria reviravolta inesperada. A França e o Reino Unido discutem expandir sua dissuasão nuclear para cobrir o resto da Europa, libertando mísseis americanos de seus estoques no continente e reduzindo a dependência da política dos Estados Unidos. A Alemanha concordou em aumentar seu. Espere, isso soa como o fim de uma era? Como Putin reagirá quando perceber que sua maior arma, o controle energético, se transformou em correntes que o prendem? O inverno se aproxima, e com ele, segredos que podem derrubar impérios. Na primavera de 2025, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, enfrentou repórteres em Londres e revelou um fato chocante. A Rússia de Vladimir Putin está sem dinheiro, sem tropas e sem ideias. Escutem um murmúrio de espanto na sala, o flash das câmeras refletindo naquele rosto sério. Teriam os ventos da guerra mudado de direção? Seria a máquina de guerra russa, outrora intocável, agora cambaleando? Prepare-se para uma reviravolta. O que aconteceria se descobríssemos que a própria invasão de Putin foi planejada por um erro fatal de cálculo? Em agosto passado, a Rússia lançou uma ofensiva furiosa contra Pokrovsk, um hub logístico vital no leste de Donbas. O barulho ensurdecedor dos bombardeios ecoava pelas ruas esburacadas, o cheiro de enxofre e terra queimada pairava no ar, enquanto soldados russos lutavam para avançar. Mas falharam miseravelmente, recuando quilômetros diante do fogo de artilharia ucraniana. A cidade simbolizou o verão do fracasso russo. Quantas vidas foram perdidas nessa carnificina? Cerca de 16 mil soldados russos mortos ou feridos desde o final de agosto, só nessa região.
Mesmo com penetrações limitadas em Pokrovsk, com unidades russas de cerca de 200 homens infiltradas, as defesas ucranianas aguentaram, causando perdas significativas aos invasores. Sinta a tensão nos corpos dos soldados, o frio do chão amacento sob os pés, o impacto das balas unindo no ar. E que tática desesperada a Rússia adotou? Em meados de setembro de 2025, relatórios revelaram unidades compostas por soldados infectados com HIV, hepatite e outras doenças. Eles usavam braçadeiras que os identificavam. Uma pressão moral terrível sobre os defensores ucranianos. Dmytro Shmylo, do Centro de Segurança e Cooperação Ucraniana, confirmou: essas unidades estavam na linha de frente em Pokrovsk. Imagine o horror, o isolamento que separa esses homens, o toque invisível da doença como uma armadilha fatal. Significa que o exército russo está literalmente vazio, recorrendo ao que restou? Se Putin joga isso na mesa, o que vem a seguir na mesa de negociações? Após o fracasso sangrento em Pokrovsk, onde 16 mil russos tombaram e a tática dos infectados humilhou a máquina de guerra, a Ucrânia contra-atacou. O clamor das batalhas ecoava nas aldeias reconquistadas, o gosto salgado do suor nas faces dos brigadistas ucranianos, enquanto empurravam de volta as linhas russas. Desde agosto até outubro, talvez 2 dúzias de vilarejos foram retomados, incluindo operações da 141ª Brigada Mecanizada. Por que isso importa mais do que os metros de terra? Mostra que Kiev ainda tem fogo nas veias, punindo ofensivas russas suicidas. Alguém imaginou que 40% dos combates se concentravam em Pokrovsk? Agora, a raiz das falhas russas emerge de longe, uma doutrina militar obsoleta, enredada em geopolítica. E se revelarmos que a invasão não foi sequer planejada pelo exército russo, mas pela FSB, o Serviço de Segurança? Putin apostou em uma operação especial de 10 dias, acreditando que a corrupção ucraniana pavimentaria o caminho, como na anexação da Crimeia em 2014. Mas o ressentimento fervia como veneno nas veias do povo. O passado soviético, com conflitos nos anos 1980, levou a uma desmobilização pós-União, confiando em mobilizações mínimas. Como em Geórgia em 2008. Pense em Ifri. Quando a realidade bateu, sem planos B, tudo desmoronou. No aeroporto Hostomel, perto de Kiev, o desastre gritou. Helicópteros Mi-28, Yak-38 e Yak-141 foram abatidos por mísseis soviéticos antigos e armas antitanque ucranianas. Sinta o rugido dos rotores caindo, o cheiro de combustível queimando, o caos na pista obstruída por veículos. Apenas 200 operações especiais russas contra defensores ucranianos, e 4 helicópteros derrubados. Será que isso expôs a incapacidade russa de sustentar operações sérias? Depois da debandada em Hostomel, onde helicópteros russos caíram como estrelas cadentes na pista assolada, as falhas estruturais da Rússia se revelam. Há 2 décadas, Putin destruiu qualquer voz dissidente, acreditando que a Ucrânia não existiria sem a Rússia, pregado naquele ensaio de julho de 2021. O exército sofre de raízes soviéticas, ignorando lições modernas, mobilização em massa sobre manobra, oficiais não comissionados fracos, comando rígido incapaz de decisões rápidas. Quem conseguiria se adaptar em um terreno defensivo, sem superioridade aérea, confiando em bombas planadoras apenas em 2024? Enquanto a Ucrânia treinava com a OTAN desde 2014, improvisando contra a previsibilidade russa, a Rússia falha constantemente. Imagine o toque gelado da burocracia, os sons de ordens gritadas que ignoram mudanças. Mas a humilhação vai além, importaram mais petróleo russo durante a guerra do que enviaram doações à Ucrânia. Que reviravolta, com sanções, essa dependência energética do Ocidente está sendo sufocada, apoio à Ucrânia cresce. Nações europeias fazem promessas substanciais. Pelo menos 50 mil desertores russos até maio de 2025, com projeção de 70 mil até o fim do ano. Alguns vendem armas ou fogem, outros se escondem, sentindo o peso da traição. A impressão no coração pesado, o sussurro da deserção no escuro. Ao evaporar o domínio petrolífero da Rússia, com especialistas europeus FLM para impedir comprar Rus de todo, a onda de apoio à Ucrânia cresce.
França e Reino Unido expandem dissuasão nuclear, livrando mísseis americanos do continente da dependência Estados Unidos. A Alemanha eleva gasto militar a 5% do PIB, com 1,5% em infraestrutura. Romênia e Dinamarca apoiam diretamente drones e fábricas ucranianas em território dinamarquês. Putin apostou que a Europa se fragmentaria, energia sobre segurança. Em vez disso, a UE debate um exército unificado, rival aos Estados Unidos em despesas. Mesmo se ganhar militarmente, será vitória pírrica. Custou Police, com mais de 1 milhão de baixas totais, incluindo feridos graves. Veteranos retornam destruídos, 140 mil até junho de 2025. 1 em 5 sofre TPTE, matando ou mutilando mais de 750 pessoas em Rússia por março de 2025, vítimas como parentes próximos. A cidade ecoa com gritos reprimidos, o cheiro de medo na rua. Se Putin pensou que seria fácil, quem dirá o que acontecerá quando esses fantasmas batam na porta do Kremlin? E se descobríssemos que o verdadeiro custo da guerra é o colapso interno da Rússia, assombrado por veteranos que carregam o horror para casa? Tudo indica um declínio inevitável, mas talvez a revanche ucraniana seja apenas o começo. No auge da crise, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, revelou um quadro devastador. A Rússia de Vladimir Putin está à beira do esgotamento, sem dinheiro, tropas ou ideias inovadoras. Isso não é apenas geopolítica, mas o reflexo de um declínio militar lento e implacável. Imagine o barulho ensurdecedor de explosões ecoando pelas ruas de Londres, enquanto susto e incredulidade se entrelaçam no ar pesado. O cheiro acre de fumaça misturado ao suor da ansiedade. Essa declaração chocou o mundo, sinalizando uma reviravolta cruel na guerra ucraniana. Como Putin conseguiu transformar sua máquina de guerra em uma sombra frágil? Vamos mergulhar nessa história, expondo as rachaduras profundas que humilham a potência russa e elevam a Ucrânia a novas alturas. Lembro do início da invasão, a Rússia dispunha de recursos humanos abundantes, fábricas em pleno vapor e força industrial para varrer a Ucrânia. Em 2023, ela parecia destinada à vitória em uma guerra de desgaste, com estratégias iniciais fracas, mas ainda dominantes. O calor sufocante dos verões ucranianos enrolava-se ao arfarefar-se de bombas, e o solo tremia sob botas pesadas. No entanto, relatórios recentes mudaram tudo. Medidas desesperadas da Rússia evidenciam uma guerra que devora sua própria alma. Ventos de batalha favoráveis à Ucrânia sopraram forte nos últimos meses. Prove o gosto amargo da derrota em Pokrovsk, um hub logístico no leste de Donbás, onde Moscou tentou capturar por meses em assaltos sangrentos. Até 2025, fracassaram incessantemente, empurrados para longe das fronteiras, bombardeados por artilharia. O silêncio mortal dos campos cobertos de cadáveres e o cheiro metálico de sangue fresco pintam o verão do fracasso russo. E a humilhação piora. Em meados de setembro de 2025, unidades russas compostas por soldados infectados com HIV, hepatite e outras doenças letalis foram vistas próximo a Pokrovsk. Eles usam braçadeiras para marcar suas condições mortais, criando pressão moral e psicológica nos defensores ucranianos. Dmytro Shmylo, diretor do Centro de Segurança e Cooperação ucraniano, confirmou: essas unidades estão no cerne da batalha feroz em Pokrovsk. Se Putin recorre a isso para manter o ritmo, é porque o exército russo já arranha o fundo do barril. Milhares de vidas russas pagam o preço, com cerca de 16 mil soldados mortos ou feridos apenas na região desde agosto. Mesmo com avanços limitados, como pequenas unidades de 200 homens penetrando em Pokrovsk, as defesas ucranianas resistem, infligindo perdas enormes. Enquanto isso, a Ucrânia contra-atacou, vilarejos retomados em agosto e outubro, com a 141ª Brigada Mecanizada recuperando o território. Ao todo, cerca de 2 dezenas de aldeias foram resgatadas, não ganhos territoriais revolucionários, mas provas de resiliência. A pergunta choca: será que Putin está enviando suas próprias tropas para a morte certa, enquanto a Ucrânia dança sobre os erros russos? Da humilhação em Pokrovsk emerge um quadro mais amplo: falhas russas nascidas de uma doutrina inadequada para a guerra moderna, entrelaçada em laços geopolíticos e econômicos frágeis. Pense no frio penetrante dos desfiladeiros de Vitória em Moscou, antes da invasão.
onde tanques e bandeiras exibiam falsa confiança. Mas o problema começou internamente. A invasão foi planejada não pelo exército, mas pela FSB, serviços de segurança russos, sob a ilusão de que a Ucrânia estaria dividida e corrupta, acolhendo forças russas como em 2014 com a Crimeia. Putin previa controle em 10 dias, mas ignorou antigas feridas provocadas pela anexação e o ressentimento profundo. Mapas capturados de comandantes russos revelam ausência de planos de ataque reais, apenas marchas sem ameaças imaginárias. Isso se soma ao passado soviético. Conflitos distantes, como na Geórgia em 2008 com mobilização mínima, levaram ao abandono de canais de suprimento. Quando a realidade atingiu, recuperação nenhum. O exemplo brilhante? O aeroporto de Hostomel, próximo a Kiev, palco de desastre operacional. Planos russos visavam escoltar reforços em 34 helicópteros, enviando 200 a 300 operadores a bordo. Contra isso, 200 conscritos ucranianos da 4ª Brigada de Reação Rápida, armados com armas leves, mísseis antiaéreos e Antitan, derrubaram o K-52 e um Mi-28. O rugido dos motores, silêncio por tiros, o cheiro de combustível queimado e o pânico no ar arruinaram tudo. Heliportos bloqueados com veículos impediram pousos. Reforços esperados em 18 aviões e os 76 com 1.000 tropas nunca chegaram, redirecionados. Essa falha expõe raízes estruturais, resistência a adaptações modernas, subdesenvolvimento de suboficiais, comando inflexível e adoção de cenários previsíveis sobre manobras ágeis, em contraste com exercícios conjuntos da Ucrânia e OTAN desde 2014. A pergunta que deixa gelado: e se Putin estivesse jogando com cartas marcadas desde o início, isolando-se de verdades cruas? No cerne dessa implosão, Putin passou 2 décadas destruindo fontes de informação precisa, acreditando que a Ucrânia não existe sem a Rússia, ecoado em seu ensaio de 2021 sobre unidade histórica. Longe dos refletores, porém, veteranos russos pagam o maior preço com transtorno de estresse pós-traumático, alimentando tendências violentas. Sentem o peso esmagador de dores fantasmas, o medo paralisante de ruídos abruptos. Até março de 2025, mais de 750 pessoas, parentes e amigos na maioria, foram assassinadas ou mutiladas por esses veteranos dentro da Rússia. O Ministério da Defesa estima que 1 em cada 5 sofre desse transtorno, um sintoma do abismo. E o ciclo piora. Investigações mostram ao menos 50.000 desertores até maio de 2025, projetando 70.000 até o fim do ano. Soldados russicos preferem a prisão a continuar, criando casos criminais para escapar do serviço militar. Prisões ucranianas parecem até paradisíacas comparadas às russas, um sinal de moral arrasada, preferem se render ao inimigo. Isso repercute na economia devastada. Metade dos veteranos consegue empregos em segurança ou trabalho manual, ganhando 40 a 60 mil rublos mensais, contra salários inflados de mais de 150 mil prometidos na guerra. Incapazes de se adaptar, muitos enlistam pela compensação. Putin criou uma casta militar dependente de conflitos incessantes, onde indústrias morrem por sanções e competição interna. Mais guerra, mais recrutas. Mais militarização, uma espiral mortal apertando o laço em torno do futuro russo e do regime de Putin. Sentimos o fio cortar lentamente, o sufoco final se aproximando. Será este o fim da Federação Russa, ou um despertar brutal que engole até os criadores? Publicado originalmente em um jornal britânico, essa análise soa como um grito de alerta: a Rússia vacila, mas a Ucrânia luta com fogo nos olhos. Graças por acompanhar essa jornada sombria. Para descobrir como a Ucrânia planeja encerrar essa saga, confira o próximo vídeo. E para acompanhar as últimas evoluções da guerra, assine o canal especializado em assuntos militares. Imaginam Putin admitindo que suas táticas fracassadas o levaram ao abismo? Assine e compartilhe essa reviravolta surpreendente, antes que seja tarde demais para a história. No resumo breve de toda a história, quando o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, se apresentou diante de jornalistas em Londres na semana passada, suas palavras marcaram uma mudança sísmica na visão ocidental sobre a máquina de guerra russa. De acordo com ele, a Rússia de Vladimir Putin está ficando sem dinheiro, tropas e ideias.
Isso não foi apenas geopolítica ou otimismo, mas uma avaliação concisa do declínio. Em uma recente declaração à imprensa em Londres, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, levantou preocupações inquietantes sobre a capacidade da Rússia. Seus comentários indicaram uma mudança radical na percepção do Ocidente em relação à máquina de guerra russa. Segundo ele, a Rússia de Vladimir Putin está sucumbindo à falta de recursos, soldados e ideias inovadoras. Essa avaliação, mais do que uma simples visão otimista, representa um reconhecimento do lento, mas constante, declínio do poder militar e geopolítico da Rússia. No início do conflito, a Rússia aparentava ter a força e os meios necessários para avançar sobre a Ucrânia. No entanto, enquanto essas estratégias iniciais falharam, muitos acreditavam que a Rússia ainda detinha vantagem na guerra de atrito que se desenrolou ao longo de 2023. Mas agora, informações de campo estão revelando uma realidade diferente. Medidas desesperadas indicam que a guerra na Ucrânia está corroendo a Rússia internamente. A evidência disso está nos sucessos táticos da Ucrânia, que conseguiram resistir ao avanço das forças russas. Por exemplo, em um período crítico, as tropas russas não conseguiram capturar a cidade de Pokrovsk, sendo constantemente repelidas, e esse fracasso se tornou um símbolo do verão de desastres militares da Rússia. Relatórios da mídia indicam que, em setembro de 2025, unidades russas, formadas por soldados infectados por doenças como HIV e hepatite, foram enviadas para a batalha. Essa medida extrema visa instaurar um estado de pânico psicológico nas defesas ucranianas. No entanto, se isso é necessário para manter a ofensiva, a realidade é que o exército russo está se esgotando. Desde o final de agosto, 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos em torno de Pokrovsk, evidenciando as perdas significativas enfrentadas. Apesar da vontade de capturar a cidade, as defesas ucranianas se mostraram robustas, resistindo a ataques e até recuperando vilarejos sob controle russo. O que parecia ser uma vitória iminente para a Rússia se transformou em uma luta constante. Até agora, as forças ucranianas recuperaram aproximadamente 2 dezenas de vilarejos, provando que não se renderiam tão facilmente. O foco em Pokrovsk não é mero acidente, sim, reflete uma falha estratégica maior. As raízes soviéticas da estratégia militar russa se mostram ineficazes em um contexto moderno. O plano para a invasão da Ucrânia não foi tarefa do alto comando militar, mas sim uma ação do FSB, os serviços de segurança. Putin acreditava que a Ucrânia cairia com facilidade em suas mãos, mas essa suposição falhou miseravelmente. Os reveses russos, portanto, podem ser atribuídos a uma doutrina militar ultrapassada e à falta de adaptabilidade. Ao invés de se preparar para conflitos de grande escala, a Rússia se viu presa a um modelo de mobilização que claramente já não funcionava. Sem a capacidade de garantir a superioridade aérea, a Rússia tornou-se vulnerável. As defesas multifacetadas da Ucrânia desencadearam a subutilização da força aérea russa, que só se tornaria mais evidente com o desenvolvimento de novas tecnologias, como bombas de deslizamento em 2024. Enquanto isso, a Ucrânia, com anos de treinamento e experiência adquirida ao lado da NATO desde 2014, mostrou-se capaz de se adaptar e inovar, superando as previsões russas. No entanto, uma questão mais profunda persiste: a falta de informação acurada e as opiniões dissentidoras foram sistematicamente eliminadas sob o regime de Putin. Essa crença distorcida de que a Ucrânia não poderia existir sem a Rússia tem suas raízes na ideologia do próprio Putin, evidenciada em um ensaio de 2021 onde o presidente proclamava a união histórica entre os dois povos, um prenúncio da invasão que se aproximava. Diante desse cenário complexo de guerra, os conflitos revelam não apenas batalhas físicas, mas também um embate de visões, estratégias e a crua realidade do campo de batalha. As incertezas continuam a se acumular, e o que pode ocorrer a seguir permanece um mistério intrigante. Na última semana, quando o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, se dirigiu a jornalistas em Londres, suas declarações representaram uma mudança significativa na percepção ocidental sobre a máquina de guerra da Rússia. Segundo ele, a Rússia de Vladimir Putin está esgotada em termos de dinheiro, tropas e até mesmo ideias.
O que antes parecia uma simples análise da geopolítica agora revela profunda declínio do poder militar e geopolítico russo. No início do conflito, a Rússia contava com efetivos, recursos e capacidade industrial para avançar através da Ucrânia. Embora suas primeiras estratégias tenham falhado, muitos consideravam a Rússia como a vencedora de uma guerra de atrito que se desenrolava até 2023. Contudo, novas informações dos campos de batalha começaram a indicar medidas desesperadas por parte da Rússia, evidenciando que a guerra na Ucrânia está lentamente corroendo o próprio país. Um dos indícios dessa decadência foi a incapacidade de tomar a cidade de Pokrovsk por mais um ano, onde as forças russas foram obrigadas a recuar. Essa cidade, um ponto logístico crucial na região do Donbas, tornou-se um símbolo do fracasso do verão russo. Em meados de setembro de 2025, surgiram relatos alarmantes de unidades russas compostas por soldados infectados com doenças graves, sendo forçados a lutar como uma última tentativa de criar pressão psicológica sobre os defensores ucranianos. O diretor executivo do Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia, Dmytro Shmyro, confirmou a participação dessas tropas na intensa batalha em torno de Pokrovsk. Essa situação evidencia não apenas a crueldade na condução da guerra, mas também um exército que está, tanto literal quanto figuradamente, operando com a reserva esgotada. Desde o final de agosto, aproximadamente 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos na área. Embora a Rússia tenha lançado enormes forças na batalha, o progresso tem sido limitado e insatisfatório. As tropas ucranianas mostraram resiliência, barrando os avanços russos e recuperando várias aldeias que estavam sob controle inimigo. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas se defendia, mas também mostrava suas capacidades ofensivas com operações de sucesso. No cerne do conflito está a falha da Rússia em avaliar corretamente a situação. Desde a invasão, a estratégia russa tem sido fortemente influenciada pela FSB, os serviços de segurança russos, que subestimaram a resistência ucraniana, acreditando que a população receberia os invasores de braços abertos, como ocorrido na Crimeia. A realidade, no entanto, superou qualquer projeção otimista, levando a um colapso nas expectativas e a uma série de falhas operacionais. A história das operações russas revela uma estrutura militar que está presa ao pensamento tradicional, sem adaptação às táticas modernas ou às condições do campo de batalha. A incapacidade de reunir informações precisas resultou em operações mal planejadas, como a captura do aeroporto Hostomel, que deveria ser uma manobra decisiva e se transformou em um desastre. As tropas ucranianas, bem preparadas, neutralizaram o ataque e garantiram o controle da área. Nesse cenário de conflitos e distrações, a luta de Putin com informações distorcidas e uma estrutura burocrática rígida acaba prejudicando ainda mais a capacidade de resposta da Rússia. A falta de dissidência e um ambiente de controle autoritário acabaram por criar uma bomba relógio dentro do governo russo. A pressão da guerra e a deterioração das condições econômicas podem, futuramente, levar essas figuras-chave a questionarem a longevidade do regime. E agora, com tantas peças em jogo, a pergunta que fica é: até onde Putin estará disposto a ir para manter seu domínio, antes que a própria fundação do seu regime comece a rachar sob a pressão? Se a resistência continuar crescendo, não haverá como escapar do colapso. A insatisfação pode se espalhar, e o que parecia ser uma guerra vitoriosa pode se transformar em um sepultamento para a própria história da Rússia. Recentemente, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez uma declaração que abalou as bases do entendimento ocidental sobre o poderio militar russo. Em uma coletiva de imprensa em Londres, ele afirmou que a Rússia de Vladimir Putin está esgotada em termos de recursos financeiros, tropas e estratégias. Essa observação, que vai além da política geopolítica e do otimismo, reflete uma avaliação crua e direta sobre a lenta, mas constante, decadência da Rússia no campo militar e geopolítico. No início do conflito, a Rússia parecia ter todas as cartas na mão, efetivos suficientes, recursos e capacidade industrial para invadir a Ucrânia sem grandes dificuldades. Contudo, com o passar do tempo, as estratégias iniciais provam ser ineficazes, levando a um impasse em que a Rússia, outrora vista como a vencedora, agora se vê diante de uma resistência implacável.
Enquanto relatórios de campo revelam um uso cada vez mais desesperado de táticas russas, fica claro que a guerra na Ucrânia está consumindo a Rússia de dentro para fora. Os ventos de mudança que favoreceram a Ucrânia nos últimos meses se refletem em derrotas significativas para as forças russas. Um exemplo marcante é a cidade de Pokrovsk, que se tornou um símbolo do verão de falhas russas, onde as forças do Kremlin não conseguiram avançar e foram forçadas a recuar. Recentemente, surgiram reportes alarmantes sobre soldados russos infectados por doenças graves sendo enviados para a linha de frente, uma tentativa desesperada de pressão moral sobre os defensores ucranianos. Essa triste realidade indica que, se isso é o que a Rússia precisa fazer para manter suas operações, sua máquina de guerra está literalmente e figurativamente à beira do colapso. Ao redor de Pokrovsk, cerca de 16 mil soldados russos morreram ou ficaram feridos desde o final de agosto. E mesmo com esforços massivos concentrados na cidade, os ganhos territoriais foram mínimos, enquanto a determinação ucraniana em recuperar o controle aumenta a cada dia. Além disso, a complexidade da situação se aprofunda ainda mais ao se analisar o que está acontecendo longe das frentes de batalha. Com sanções constantes atingindo a Rússia e dificuldades crescentes na indústria bélica, o Kremlin está enfrentando uma crise econômica que se acentua a cada dia. As expectativas de receita com exportações de armas caíram drasticamente, e a necessidade de impor impostos cada vez mais altos à população só agrava o descontentamento social. Essas medidas não são apenas números em um papel, elas impactam diretamente a vida dos cidadãos. Pode-se perguntar, o que acontece quando um regime se sustenta apenas através da guerra? A verdade é que a busca por um modelo econômico sustentado em conflitos leva a uma espiral descendente, onde a paz se torna um cenário temido, revelando a verdadeira face da calamidade econômica e social que a Rússia enfrenta. Assim, os desafios enfrentados por Putin e seu regime não são apenas militares, mas também financeiros e sociais. No entanto, enquanto a OTAN e o Ocidente observam, o futuro da Rússia continua incerto, e a batalha por Pokrovsk pode ser apenas o primeiro de muitos capítulos em uma história de declínio. Que novos dados e eventos ainda podem surgir neste cenário caótico, ou a Rússia encontrará uma solução inesperada para suas dificuldades? Recentemente, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, fez declarações impactantes em Londres que sinalizam uma mudança drástica na percepção ocidental sobre a capacidade militar da Rússia. Ele destacou que o regime de Vladimir Putin está se esgotando, financeiramente, em número de soldados e, principalmente, em ideias. O que outrora era visto como um simples jogo geopolítico agora evidencia uma queda acentuada do poder militar e influência da Rússia. No início do conflito, a Rússia apresentava uma força robusta, com recursos e uma grande capacidade industrial, pronta para avançar pela Ucrânia. No entanto, mesmo com suas estratégias iniciais falhando redondamente, muitos consideravam que a Rússia ainda detinha o controle em uma guerra que se tornará um jogo de resistência. Mas novos relatos dos campos de batalha sugerem que a situação está se degradando rapidamente para o Kremlin. Observa-se que a guerra na Ucrânia está corroendo a Rússia de dentro para fora. Um indicativo claro desse declínio é a incapacidade das forças russas de conquistar a cidade de Pokrovsk, que se tornou um símbolo do fracasso veranil da campanha militar russa. Desde o final de agosto de 2023, cerca de 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos na região, evidenciando que, apesar de enormes esforços, os avanços têm sido limitados e insatisfatórios. Curiosamente, relatos surgem de unidades russas compostas por soldados infectados com doenças como HIV e hepatite, sendo enviados para o combate. Essa resposta desesperada visa criar pressão psicológica sobre os defensores ucranianos. Dmytro Shmylo, do Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia, confirmou a presença dessas tropas em Pokrovsk, ressaltando a gravidade da situação e a desumanização das operações militares. Neste contexto tenso, as forças ucranianas não se limitaram à defesa. Elas começaram a recuperar vilarejos, provando que não apenas resistem, mas que também estão dispostas a lutar. O quadro do conflito revela uma Rússia que mostrou falhas na sua avaliação a respeito da situação e do povo ucraniano. A invasão não foi de fato planejada pelo comando militar, mas sim pelos serviços de segurança, que subestimaram a resistência em massa que enfrentariam.
As expectativas irrealistas de que a Ucrânia receberia os invasores como heróis, como aconteceu na anexação da Crimeia, se mostraram completamente distorcidas. O que se presenciou foi uma mobilização das forças ucranianas, que estavam preparadas e organizadas, frustrando os planos russos em diversas operações. Um exemplo marcante foi a tentativa de captura do aeroporto de Hostomel, que se transformou em uma verdadeira tragédia para Moscovo. A operação, que deveria garantir uma manobra decisiva, resultou em uma derrota humilhante, em que as tropas ucranianas desferiram um golpe certeiro com a neutralização da ameaça. Essa situação expõe a profunda crise interna da Rússia, evidenciada pela falta de dissidência e controle autoritário que esmaga qualquer possibilidade de adaptação. Essa estrutura rígida está prestes a se tornar uma bomba-relógio, uma vez que a pressão da guerra e a deterioração das condições econômicas se acumulam. A dúvida se instala: até quando Putin conseguirá manter seu governo sob controle, antes que as próprias fundações do regime comecem a ruir sob tamanha pressão? Se a resistência e a insatisfação popular continuarem a crescer, haverá um limite que, ao ser cruzado, poderá transformar essa guerra potencialmente vitoriosa em um sepultamento sem precedentes na história da Rússia. Recentemente, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez uma declaração impactante que alterou a percepção ocidental sobre a força militar russa. Em uma coletiva de imprensa em Londres, ele destacou que a Rússia de Vladimir Putin está esgotada em termos de finanças, efetivos e estratégias. Essa observação vai além de mero otimismo ou análises políticas, é um relato claro sobre a lenta, porém constante, queda do poder militar e geopolítico da Rússia. No início do conflito, a Rússia parecia estar em uma posição privilegiada, com recursos suficientes e capacidade industrial para invadir a Ucrânia sem muita resistência. Porém, com o tempo, as estratégias adotadas revelaram-se ineficazes, e a nação, que antes parecia ser a vencedora em um conflito prolongado, agora enfrenta uma resistência feroz. Relatórios recentes indicam que a guerra na Ucrânia está corroendo a Rússia de dentro para fora, à medida que a realidade nas batalhas começa a ser cada vez mais desastrosa para o Kremlin. Um exemplo emblemático dessa realidade é a cidade de Pokrovsk, que se tornou um símbolo do verão de falhas russas. As forças de Putin não conseguiram tomar a cidade e foram forçadas a recuar, levando a perdas significativas. Alarmantes reportagens surgiram sobre soldados russos, infectados por doenças graves, sendo enviados para a linha de frente, uma tentativa desesperada de pressionar moralmente os defensores ucranianos. Essa jornada sombria revela que, se essa é a estratégia que a Rússia precisa adotar para continuar suas operações, sua máquina de guerra está, de fato, se aproximando do colapso. Desde o final de agosto, cerca de 16 mil soldados russos foram mortos ou feridos na região de Pokrovsk. Mesmo com esforços massivos, os ganhos territoriais foram escassos, enquanto os ucranianos se mostram decididos a recuperar cada centímetro de seu território. A complexidade da situação se aprofunda quando se considera o que está acontecendo longe das frentes de batalha. As sanções econômicas em curso estão atingindo a Rússia de forma severa, e a indústria bélica enfrenta dificuldades crescentes. A queda nas esperadas receitas provenientes das exportações de armas e a imposição de altos impostos à população são ingredientes que fermentam uma crescente insatisfação social. Isso nos leva a uma questão decisiva: o que ocorre quando um regime se sustenta apenas por meio da guerra? A realidade é que um modelo econômico baseado em conflitos conduz a uma espiral descendente, onde a paz se torna um cenário temido. Essa situação expõe as calamidades econômicas e sociais que assolam a Rússia. Os desafios que Putin enfrenta não são meramente militares, são também financeiros e sociais, pintando um quadro sombrio do futuro do regime. Enquanto a OTAN e o Ocidente observam essa espiral de declínio, o destino da Rússia permanece incerto. A luta por Pokrovsk pode ser apenas o início de uma narrativa ainda maior. Novos eventos poderão surgir nesse cenário de instabilidade, ou a Rússia poderá encontrar uma solução inesperada para suas crescentes dificuldades. A verdade é que as tensões se acumulam, e no horizonte, a batalha por Pokrovsk esconde questões muito mais profundas que aguardam para serem reveladas.